Bom dia, hoje é dia 21 de fevereiro e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Hebreus 13, versículo 5. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã, que tem como base Hebreus 13, versículo 5. Então vamos ler primeiro a introdução da carta aos Hebreus. Visão geral do livro, destinatários, autor e período da escrita. A Epístola aos Hebreus é uma das mais belas do Novo Testamento. O Senhor Jesus ocupa o lugar central nela, ao mesmo tempo é também uma das mais difíceis. Para entendê-la corretamente é necessário um conhecimento profundo do serviço divino judaico no Antigo Testamento. Destinatário. A epístola começa com um sermão escrito e fecha na forma de uma epístola. Nem o autor, nem os destinatários são mencionados nelas. O título aos Hebreus só aparece no século II, com Clemente de Alexandria, 150-215 d.C. Como não há outro nome conhecido para a epístola, provavelmente remonta a alguma tradição muito antiga. Mas quem eram os hebreus? E onde eles moravam? Hebreus é o nome para os israelitas e para os descendentes de Abraão. Compare Gênesis 14, 13 e Filipenses 3, versículo 5. E, no entanto, a epístola não pode ter recebido seu nome apenas pelo fato de haver tantas referências ao Antigo Testamento. Os destinatários não devem apenas estar muito familiarizados com o Antigo Testamento, mas também são frequentemente abordados como os originários do povo de Israel. Expressão como pais, os profetas, os anciões, apontam para esse fato. Também a menção a Moisés, Josué e Arão, todos pertencentes ao povo escolhido de Deus, confirmam o mesmo. Contudo, os destinatários chegam à conclusão que o caminho da salvação não era o serviço divino do Antigo Testamento, mas a fé no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chama essas inscrições de remanescentes de acordo com a eleição da graça em Romanos 11, 1 ao 5. Esses cristãos podem estar, porém, estavam parcialmente em perigo de se retirar do cristianismo e voltar para o judaísmo por causa da pressão externa pela perseguição. Estes eram pessoas em particular que professavam ser cristãs, mas não tinham fé verdadeira no Salvador, Jesus Cristo, em contraste com os estrangeiros dispersos, que são judeus convertidos da diáspora. Os destinatários da Epístola aos Hebreus viviam na Palestina, isto é, em Hebreus 10, versículo 11 e 10, versículo 34, compare com Atos 8, versículo 1. Eles foram ensinados, amoedestados e encorajados por essa epístola. Autor. O autor da epístola não menciona seu nome. Muitas suposições foram feitas sobre quem deveria ser Paulo, Lucas, Barnabé, como diz Tertuliano, Apolo, como diz Martinho Lutero, Silas ou mesmo Áquila e Priscila foram sugeridas. Spurgeon, que é o autor do nosso devocional e também da Bíblia que eu trago, para ele, Paulo foi o escritor de Hebreus. Por isso que nos sermões dele ele fala apóstolo. Quando ele fala apóstolo, ele está se referindo ao Paulo, o escritor de Hebreus. Eu ainda não tenho uma formação 100% quem escreveu Hebreus. Eu concordo com o que diz Orígenes. Só Deus sabe quem escreveu essa carta. A maior parte dos cientistas modernos recusam aceitar Paulo como autor, porque o conteúdo, a estrutura e a linguagem da epístola não são típicos dele. No entanto, a antiga tradição alexandrina atribui essa epístola ao apóstolo. O fato de que o autor conhece bem Timóteo e que Pedro, quando escreve aos cristãos judeus, menciona uma epístola de Paulo a eles, 2 Pedro 3, versículo 15, colabora com a tradição. No entanto, os destinatários da epístola eram judeus cristãos na Palestina, enquanto Pedro escrevia para eles estrangeiros dispersos, que viviam fora dela. Se Paulo for o autor, uma das razões para não mencionar seu nome
pode ter sido que era apóstolo das nações, enquanto Pedro era apóstolo dos judeus, Galatas 2, versículos 7 e 8. Na realidade, o autor permanece desconhecido. O Espírito Santo que inspirou essa epístola deliberadamente queria apresentar o Senhor Jesus apenas como o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Pai da Igreja Eurígenes, por volta de 185 a 254 d.C., escreveu de forma apropriada. Em verdade, somente Deus sabe quem é o autor. Período da escrita. Em relação ao período da escrita, as opiniões dos cientistas diferem muito a questão de autoria da epístola. É certo, porém, que o escrito de Clemente de Roma, por volta de 95 d.C., mostra muitas referências da epístola aos Hebreus. Através do próprio livro de Hebreus, vemos que o serviço de ofertas do Antigo Testamento ainda existia. O templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos pelo general romano e mais tarde pelo imperador Tito no ano 70. Hebreus não menciona essa destruição. É por isso que muitos cientistas acreditam que a epístola foi escrita durante os anos 60 a 70 d.C. Muitos que recusam a autoria de Paulo concluem, baseado em Hebreus 2, versículo 3 e 13, versículo 7, que a epístola deve ter sido escrita algum tempo após a morte do apóstolo. Dizendo isso, os cientistas obviamente ignoram o fato que o próprio Paulo não pertencia aos apóstolos que haviam visto e ouvido o Senhor Jesus na terra. Atos 7, versículo 59 e 12, versículos 1 e 2, nos falam de Estevão, o diácono, e de Tiago, o apóstolo. A morte deles foi testemunho do Senhor. Assuntos e propósitos dos escritos. Os hebreus eram judeus na Palestina, que haviam se convertido mediante a pregação dos apóstolos. Os primeiros capítulos de Atos descreve que milhares de judeus tornaram-se crentes, mas logo após as perseguições começaram por seus compatriotas incrédulos e endurecidos. Atos 8, versículos 1 e 3, 11, 19 e 12, versículos 1 ao 3. Compare com 1 Tessalonicenses 2, versículo 14. O autor de Hebreus também escreve sobre as perseguições. Além disso, os hebreus tornaram-se tardios em ouvir e ociosos. Isto foi seguido por certo declínio espiritual. É por isso que o autor os lembra várias vezes que a sua fé e devoção de Deus que haviam demonstrado no princípio. Os hebreus não apenas ficaram desanimados e fracos com as experiências de sua fé cristã, mas alguns pensavam em voltar ao judaísmo. É por isso que eles são advertidos várias vezes nessa epístola para manter e preservar sua fé. Mas o autor também lhe diz algo severamente, o que significa que se alguém que professou sua fé no Evangelho apostatou para a sua vida anterior no judaísmo, não haverá graça para essa alma. No entanto, o grande assunto da epístola é Cristo. Sublimidade da revelação completa de Deus em Cristo, o Filho de Deus, o sumo sacerdote e mediador do novo pacto. Todas as revelações do Antigo Testamento, preceitos e pessoas são os principais pensamentos que atravessam toda a epístola. Cristo é maior que os profetas e os anjos, e mais importante que Moisés, Josué e Arão. O serviço divino judaico, com suas muitas ofertas, era apenas uma sombra da realidade da oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todos. As muitas referências do Antigo Testamento são mencionadas principalmente para provar o contraste entre o Antigo e o Novo Pacto e o cumprimento em Cristo. É por isso que se pode ver a Epístola de Hebreus como um quinto evangelho, como sequência do Evangelho de Mateus. O Evangelho, de acordo com Mateus, apresenta Cristo como cumpridor de todas as profecias do Antigo Testamento ao povo judeu. E Hebreus apresenta Cristo e seu serviço nos céus como antítipo e cumprimento das instruções de serviço do Antigo Testamento. Hebreus difere em alguns aspectos com outras epístolas do Novo Testamento. Deus não é chamado de Pai dos crentes. E a posição do crente em Cristo não é considerada. Os crentes são vistos como homens na terra, tendo livre acesso a Deus e um chamado celestial pela obra de Cristo. Assim, a epístola é uma epístola do deserto, encontrando seu equivalente em Levítico, onde vemos o povo redimido de Israel no deserto ser capaz de se aproximar de Deus. O capítulo central de Levítico 16, o dia da expiação, é explicado em Hebreus 9:10, conforme o cumprimento pela obra de Cristo no Calvário. O templo em Jerusalém não é mencionado, enquanto o tabernáculo é bem mencionado. O tabernáculo em hebreu significa a tenda do encontro do deserto, ou de maneira pitagórica, a ordem de serviço judaica. Em Hebreus 8, versículo 2 e 9, versículo 11, porém, a palavra tabernáculo significa santuário celestial. Peculiaridades. Ver a Cristo.
Nenhuma outra epístola do Novo Testamento não aponta tantas vezes para o Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 9, porém vemos Jesus. Capítulo 3, versículo 1, considerai Jesus. Capítulo 12, versículo 12, olhando para Jesus. E capítulo 12, versículo 3, considerai aquele que supertou tais contradições. Termos importantes na Epístola aos Hebreus. A seguir mencionamos algumas das expressões importantes e frequentemente aparentes de uma melhor compreensão da Epístola. Perfeito, aperfeiçoado, perfeição, eterno, para sempre, sempre, para sempre, eternamente. Santificado, santo, santo, santidade, santuário, santo dos santos, santo lugar, santo. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 13, que é o capítulo do nosso devocional. Hebreus. Deixa eu ver qual que é o 13. Aí, 13, 5. Hebreus 13, 5. Várias admoestações. 5 minutos no ar. 5 minutos. Vai me esperar ou não? 5. Ele tem dito, Hebreus 13, versículo 5. Se pudéssemos apenas agarrar essas palavras pela fé, temos uma arma poderosa em nossas mãos. Que dúvida não será escravizada por essa espada de 2 gumes? Que medo não será ferido mortalmente diante dessa flecha do arco da aliança de Deus? As angústias da vida e as dores da morte, as corrupções interiores e as armadilhas, as provações do alto e as tentações de baixo, tudo isso não parecem leves aflições quando podemos nos esconder sob a fortaleza de Ele tem dito. Sim, seja por jubilo em nossa quietude ou por forças em nossos conflitos. Ele tem dito, deve ser nosso refúgio diário, e isto pode nos ensinar o extremo valor de buscar as Escrituras. Talvez haja uma promessa na palavra de Deus que se encaixe exatamente em seu caso, mas você nem a conhecia e, portanto, perde seu consolo. Você é como um prisioneiro numa masmorra e pode haver um chave no molho que destrancaria a porta e deixaria livre, mas se procurar por ela, poderá permanecer prisioneiro, embora a liberdade esteja tão perto de sua mão. Talvez haja um remédio potente na farmacopia das Escrituras, e você possa continuar doente e a não ser que examine e busque as Escrituras para descobrir o que ele tem dito. Você não deveria, além de ler a Bíblia, amenizar ricamente a sua memória com as promessas de Deus? Você pode relembrar as citações de grandes homens, pode guardar os versos de poetas renomados, mas deveria estar em um profundo conhecedor das palavras de Deus, de modo de ser capaz de citá-las prontamente ao solucionar uma dificuldade ou demolir uma dúvida. Como ele tem dito, é a raiz de toda sabedoria e a fonte de todo conforto. Permita que isto habita ricamente em você, como uma fonte a jorrar para a vida eterna, e você deverá crescer saudável, forte e feliz na vida divina. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, lá no TikTok, às 8 da noite, nós temos o nosso devocional da noite. E amanhã nós temos o nosso devocional do dia aqui no Instagram. Tenha um bom resto de sábado e tenha um bom final de semana. Tchau, tchau. Até o próximo.